Quando se pesquisa pelo saldo da Segurança Social dos últimos 5 anos, os dados são estes, e são dados da Assembleia da República e mais 2 sites. O saldo da Segurança Social tem registado sucessivos excedentes históricos, portanto, não é deficitário, tem excedentes, tem lucro. Na última meia década, portanto de 2021 a 2025, impulsionado pelo crescimento do emprego e dos salários. Em 2025, o excedente terá ultrapassado os 6.700 milhões de euros. Portanto, tomem já esta primeira nota, o saldo da Segurança Social é positivo e em muito, em 6.700 milhões. Não é 6 milhões, é 6.700 milhões o ano passado. Até nos anos anteriores como é que foi? Será que foi só um exemplo, digamos, um caso isolado ano passado? Não, porque em 2021, aqui há 5 anos, o saldo já foi positivo de cerca de 2.348 milhões de euros, como estão a ver aqui à minha esquerda. E em 2022 foi de 4.059 milhões. De 2.300 passou para 4.059. E em 2023 continuou a crescer para 5.478 milhões de euros. E em 2024 ainda cresceu mais, embora pouco, mas continuou a crescer, 5.500 milhões de euros. E então em 2025 é que temos um valor que nesta altura ainda é provisório, de 6.732 milhões de euros. Portanto, isto superando as estimativas iniciais. Quer isto dizer que há mais dinheiro do que alguma vez se imaginou. Vejam que só nos últimos anos, assim fazer as contas por alto, vamos só falar dos números por alto, 2.000 milhões, mais 4 dá 6, mais 5 dá 11, mas com este aqui já vai para os 12, mais 5 dá 17, 17,5, com mais 6, 23, mas com mais este, 700 dá 24, ou seja, nós nos últimos 5 anos acumulamos mais de 24 mil milhões de euros de saldo na Segurança Social. Mas para além disso ainda temos aquilo que se chama o Fundo de Estabilização da Segurança Social, que neste momento conta com qualquer coisa, como estão a ver aqui, 47, mais do que isso até, 47 mil milhões de euros. Portanto, meus caros, dinheiro não falta. E o que é que o Estado faz então a esse dinheiro se estão a dizer que não há sustentabilidade no futuro? Pelo contrário, o que se vê aqui é que o próprio fundo, este fundo que aqui está, de estabilização financeira, ele próprio também tem vindo a aumentar nos últimos anos. A lei estabelece que o fundo deve acumular o equivalente a pelo menos 2 anos de despesa, mas vejam qual foi a evolução recente deste valor deste fundo. Em 2024 tinha 35,9 mil milhões de euros, portanto quase 36 mil milhões de euros. Em 2025 subiu para 41,9 mil milhões de euros, ou seja, quase 42 mil milhões de euros. Em 2026, este ano, em abril, mês passado, já vai com 47,2 mil milhões de euros. A fonte é a Segurança Social Direta. Portanto, não me venham dizer que não há dinheiro. O que mais há é dinheiro. Mas o que é que está a acontecer com este dinheiro? O que é que está a acontecer com este dinheiro? Isso é que eu vos vou contar a seguir. A composição desta carteira, qual é? É dívida pública, representa a maioria da carteira, cerca de 50% da dívida portuguesa, está neste fundo. Ações, aproximadamente 24% deste fundo está investido em ações estrangeiras, portanto com uma valorização quase 12% o ano passado, e outras fontes. Também recebe verbas do adicional do IMI, que é o AIMI, de uma parcela do IRC e do adicional de solidariedade sobre o setor bancário. Isto é o que está a fazer a composição deste fundo. Em 2025, este fundo, que se chama FEF-SS, entrou para a lista dos 50 maiores fundos de pensão europeus, ocupando a 48ª posição. Meus caros, este fundo é dos maiores da Europa. E depois, eu procuro saber, está aqui o Fundo de Estabilização, podem consultar, da Segurança Social, e depois eu pergunto, a rentabilidade recente deste fundo? E eles dizem, o desempenho anual varia conforme a saúde dos mercados financeiros. Em 2023, registrou um ganho sólido de 9,1%, que é muito.
Em 2024, obteve uma rentabilidade líquida de 5,87%. Também é bom. Em 2025, fechou com uma valorização de 3,92%, que não é mau, mas mesmo assim vamos ver porquê. Por causa do Estado, por culpa do Estado. Vamos ver porquê. As ações foram o motor principal, com uma valorização de 11,8% em 2025, contra apenas 0,9% da dívida pública nacional. O problema é que este fundo é constituído, na sua maior parte, embora, enfim, pouco mais do que 50%, por dívida pública. É por isso que aquela rentabilidade não é maior do que aquela que devia ser. O Estado não pode levantar dinheiro deste fundo como quer, não pode. Tem regras rigorosas, só em situações excepcionais. Portanto, só pode ser usado o dinheiro deste fundo quando as receitas das contribuições são inferiores às despesas com pensões, o que nunca aconteceu. O que vamos ver a seguir nunca aconteceu, nunca foi preciso ir lá buscar dinheiro. O objetivo da reserva, o fundo visa garantir no mínimo 2 anos de despesas com pensões. A interdição do uso, proibição do uso, nunca foi usado desde a sua criação em 1989, meus caros. Em 89, eu era um jovem, funcionando estritamente como reserva de capitalização. Está ali um cofre, estão ali 40 e tal mil milhões de euros num cofre, guardados, nunca foram usados. As fontes do reforço, além dos excedentes, como vimos, recebe 2 a 4% das cotizações e receitas adicionais do IMI e do setor bancário. Vamos comparar este fundo com o resto da Europa. Já vimos que está em 48º entre os 1000 maiores fundos de pensões europeus, 48º, segundo o ranking IPE Top 1000 Pension Funds. E a pergunta que eu faço foi esta: qual é o impacto deste fundo na dívida pública? E a inteligência artificial dá-me 2 respostas, a A e a B. A A, basicamente, elas são muito parecidas. A diz assim: o impacto da dívida pública portuguesa no FSS é profundo e atua de 2 formas principais: como uma obrigação legal de investimento e como um travão à rentabilidade global do fundo. Essa é a parte pior. Obrigação legal: o Estado como principal beneficiário. Por lei, o FSS é obrigado a manter pelo menos 50% da sua carteira investida em dívida pública. Aí está. É aqui que eles têm o dinheiro. O dinheiro devia estar lá, mas está investido em dívida pública. Por isso é que eles dizem que não há dinheiro no futuro. Há, desde que deixe de ser investido em dívida pública, como está a ser feito agora. E mesmo neste momento há muito dinheiro. No encerramento das contas de 2025, querem ver, esta exposição à dívida pública nacional fixou-se em 50,8, cerca de 21 mil milhões de euros. Este fundo tem 21 mil milhões de dívida pública. Isso significa que o fundo funciona como um dos maiores e mais estáveis credores internos do Estado português, financiando diretamente o país. Este fundo, o fundo que devia estar a servir para pagar as reformas, está a financiar o país. Impacto financeiro como travão na rentabilidade. Nem tudo é bom. Embora garanta elevada segurança jurídica, a forte exposição aos títulos de dívida nacional, mais de 50%, tem prejudicado o crescimento acelerado da almofada das pensões. Quer dizer, nós não temos lá mais dinheiro porque o fundo é obrigado a comprar 50% da dívida nacional. O retorno é baixo. Em 2025, enquanto a carteira de ações valorizou 11,8%, a dívida pública nacional rendeu apenas 0,9%. O Estado não é uma empresa de sucesso, paga muito mal, a rentabilidade é muito baixa, muito mais baixa do que a média europeia, e por isso é que ele não cresce mais. Estão os reformados a pagar, os reformados, em vez de estarem a receber do Estado, estão a pagar para se manter um Estado minimamente saudável, que mesmo assim bastante doente. O custo-oportunidade, estimativas de mercado publicadas pelo jornal Eco, indicam que a obrigatoriedade de investir metade do fundo em títulos soberanos de Portugal retirou, vejam bem, quase 6 mil milhões de euros de ganhos potenciais ao FSS. Ficámos com menos quase 6 mil milhões porque temos que investir, o fundo tem que investir na dívida portuguesa que não tem rentabilidade nenhuma. Faça o que renderia se estivesse alocado a ativos globais mais rentáveis. Risco de concentração. Em anos de crise na zona euro ou subida abrupta de juros, como aconteceu em 2022, a desvalorização dos títulos portugueses arrasta o fundo para perdas globais. Não é o pagamento, meus caros, das reformas que arrasta o fundo para perdas globais. Não, é a fraca rentabilidade do fundo, porque metade do dinheiro que ele lá tem, mais de 21
1.000 milhões de euros está a ser gasto, investido em dívida portuguesa, que é uma dívida que não vale grande coisa. 0,9% não dá lucro, dá prejuízo. Mesmo assim, temos lá 47 mil milhões de euros. Portanto, não há nenhuma forma de se dizer que se põe em causa a sustentabilidade da segurança social ao baixar a idade da reforma. Talvez, em vez de se ganhar 6 milhões e 700 mil euros, como ganhámos ano passado, talvez ganhemos apenas 2 mil ou 3 mil milhões de euros. E depois? Isso é mau, desde que a idade da reforma possa baixar, desde que o povo português que trabalhou a vida inteira possa usufruir um bocadinho mais nos últimos anos que lhe restam de vida? Então não vale mais, em vez de ganhar tanto, ganharmos metade e distribuirmos essa parte pelos reformados portugueses? E não esquecer de outra coisa, é que houve um palhaço penso que foi na CNN, que disse, fiz as contas em cima do joelho, como sempre fazem, e isto deu-me e tal, que entram 120 mil reformados por ano para o sistema. Portanto, isto é incomportável. Mas esqueceu-se de dizer que outros 120 mil, infelizmente, morrem e saem do sistema. Esqueceu-se de dizer isto. O número de mortes em Portugal é exatamente esse, com diferença de 5 a 10 mil. É que por acaso o número é mesmo muito parecido. Morrem entre 110 mil, 115 mil e entram para a reforma 120 mil. É uma diferença de 5 mil, no máximo de 10 mil. Portanto, não são 120 mil, são 5 a 10 mil, porque os outros 110 a 115, infelizmente, morrem e deixam de receber pensões. Está a perceber, seu jornalista que faz as contas em cima do joelho? Portanto, aqui se prova que há mais do que dinheiro para se baixar da mesma forma que subiu. Já não digo que se baixe abruptamente, mas vamos fazer a experiência. Baixar 2 meses por ano, baixar 3 meses por ano e logo vemos como é que o Fundo da Segurança Social se comporta. Se começa a esvaziar ou se, pelo contrário, ainda continua a crescer. E pelas minhas contas ele continua a crescer. Embora não tanto, mas continua a crescer. Mas ele está a crescer de uma forma forte, uma curva ascendente bastante forte. Se nos próximos 2, 3 anos sofrer um decaimento, ou seja, subir mas menos, logo que se estabeleça o equilíbrio, que é 2, 3 anos, ele vai continuar a subir. O que quer dizer que nós podemos manter o nível da idade da reforma por volta dos 65 anos. E até, se tudo correr bem, até pode baixar. E nem vos estou a falar dos imigrantes, que já falei há pouco neste vídeo, porque se era verdade, que não é, que os imigrantes contribuem com 4,150 mil milhões de euros, então, meus caros, nós estávamos garantidos. Só que ele sabe que isso é mentira. E, portanto, falam disso apenas para a propaganda nos telejornais, numa peça que não tem nada a ver com as outras, mas quando se convoca esse fundo para as contas da Segurança Social, não é? Para aquilo, o bolo que a Segurança Social gera por ano, aí já não falam nesses 4,150 mil milhões de euros. Já não falam nisso. Porquê? Porque sabem que é falso. Aqui estão as contas. Eu vou continuar a bater nesta tecla e continuar a demonstrar que há dinheiro mais do que suficiente para se começar a baixar a idade da reforma dos portugueses. Fiquem atentos que eu vou trazendo mais números sobre este assunto que toda a gente diz que a Segurança Social não tem sustentabilidade nenhuma, mas não provam, mas não mostram. Aqui está a prova, eu mostro que é mentira. Há dinheiro mais do que suficiente para se estancar e para se começar a baixar a idade da reforma dos portugueses.